Pergunta para... Vamos deixar a Leila à vontade. Com quem você começa, Leila? Com a Sabrina Cristine, veio pelo Twitter, ela pergunta o seguinte. A quem? Professor Felipe. Obrigado. Como ficam os casais separados perante a igreja? E a união de um divorciado ou divorciada com um solteiro não pode ser abençoados? Não podem casarem? Bem, o documento da igreja que trata disso, o catecismo da igreja trata disso, né? Dos casais separados, dos casais divorciados e dos casais até em segunda união. Baseado no documento do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio sobre a Família, né, o catecismo traz aqui a mesma colocação do documento do Papa, que diz o seguinte: os casais em segunda união, quer dizer, aqueles que se separaram, mas que tiveram uma nova união, eles não podem receber os sacramentos. O Papa pede que a igreja os acolha, eles sejam recebidos na igreja, participem de tudo na igreja. Não sejam excluídos de nada, exceto na vida sacramental. Por quê? Porque a situação deles, em termos do sacramento do matrimônio, não está de acordo com a igreja, as normas da igreja, o que a igreja exige. Então, o Papa João Paulo II deixa claro, lá no seu documento, que não podem receber os sacramentos, porque se eles fossem se confessar, continuaria depois da confissão a situação irregular. Então o padre não pode dar a absolvição, mas eles podem chegar ao sacerdote para um aconselhamento, podem e devem participar da vida da igreja em tudo, diz o Papa, participar da Santa Missa, participar, né, de grupos de oração e tudo, apenas com essa exclusão, ok? Agora, aquele que simplesmente se separou, né, não tem uma segunda união, né, se a culpa estrita da separação não foi dele, e muitas vezes isso acontece, a pessoa é abandonada às vezes, mulheres abandonadas pelo seu marido, não tem culpa nenhuma, ela pode e deve continuar recebendo a Eucaristia normalmente, ok? Não há nenhum impedimento para isso. Então, resumidamente, é essa situação que a igreja coloca para a gente. Ok, professor, eu queria apenas uma palavra sua para aquilo que foi o conteúdo no início da pergunta da... Esqueci o nome dela, querida. Da Sabrina, que ela pergunta se pessoas nessa situação não são abençoadas. É bom dar uma palavrinha, não, porque é muito grave esse conceito. Certo. Olha, o documento do Papa, Familiares Consórcio, diz o seguinte, que não se pode, não é, Ricardo, numa celebração de segunda união, não pode a igreja fazer nenhuma celebração. Não pode dar uma bênção ali, não pode... Porque a igreja não pode abençoar alguma coisa que ela não reconhece como válido, como lícito. Então, o Papa diz bem claro, não pode haver uma cerimônia, não pode haver uma bênção, não pode haver nada desse tipo. Entende? Agora, isso não quer dizer que o casal esteja amaldiçoado. Não. Entende? A igreja tem filhos de todo jeito. A gente tem que olhar para as pessoas na igreja como uma mãe que tem filhos de todo jeito. Tem um filho que é nota 10, tem outro que já não é tão nota 10, é 5. Presente. Outro, né? Hã? Presente, eu sou esse que não sou tão nota então, 10 assim. E a mãe ama a todos. Mesmo aquele que está lá numa situação longe da família, a mãe ama, procura trazer. Então, é a mesma coisa, a igreja ama todos os seus filhos. Entende? Sejam divorciados, sejam separados, sejam de segunda, a igreja os ama. Por isso que o Papa diz que eles devem ser acolhidos, não devem ser discriminados na igreja. Agora, tendo em vista a parte doutrinária, teológica da questão, a igreja é obrigada a dizer, né, não pode receber os sacramentos. Entende? Entendo, sim, professor. E isso aí, Ricardo, as pessoas que estão nessa situação devem receber isso com tranquilidade. Eu queria até contar um caso bem rápido aqui. Por gentileza, porque eu acho que ilustra isso. Um dia eu estava na igreja, tinha acabado a missa lá em Lorena, e uma senhora veio conversar comigo, já veio chorando em lágrimas, e professor, dói muito eu não poder comungar, porque eu estou numa segunda união. Eu disse, olha, você fique tranquila. Você faça a sua comunhão espiritual com Jesus. E você pode ter certeza que essa comunhão espiritual com Jesus vai agradar mais Jesus do que se você fosse de fato comungar ali, fora das normas da igreja. Rapaz, ela estancou as lágrimas e a mulher ficou tranquila. Graças a Deus. Entende? Então, é isso, fique tranquila.
A igreja fala, continue rezando, pedindo a Deus que ajude você a regularizar essa situação. Sabe, Ricardo, tem situações que podem ser regularizadas. Será que o meu casamento, o primeiro que acabou, será que foi válido? Será que não vale a pena eu entrar num tribunal eclesiástico? Está aqui o padre que é juiz do tribunal. Quantas pessoas, né, recebem da igreja exatamente a declaração de que o primeiro casamento não foi válido? E muitos não são válidos mesmo. Então a pessoa fica liberada para celebrar. Contrair uma nova união. Exatamente. Então, há caminhos para resolver. Quando a gente reza, Deus opera maravilhas. Então, não se desesperar com a sua situação. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa situação. Muitos acabam entendendo isso, Ricardo, só depois que se convertem. Às vezes se convertem depois que tudo isso aconteceu, não é? E você não pode incriminar essas pessoas, e de forma alguma considerar que essas pessoas não sejam abençoadas ou que sejam amaldiçoadas. De jeito nenhum. São filhos de Deus, professor. São membros da igreja, não estão excluídos da comunhão da igreja. Obrigado. Fica como uma frase já importante do nosso programa. Quando a gente reza, Deus opera maravilhas. Vamos em frente, Leila. Padre Daniel, é o Rafael Gravena. E a pergunta veio pelo Twitter, ele pergunta o seguinte: quem é batizado e não fez a primeira comunhão, pode confessar? Pode, mas deve se preparar, né? Porque até mesmo antes, geralmente a pessoa já tem acima de 7 anos, 8, 10 anos, aí não está dizendo que idade ele tem, né? E não fez a primeira Eucaristia ainda, mas pode se confessar. Agora, na preparação que a pessoa vai receber, na catequese, ela também será preparada para uma boa confissão. E essa confissão antecede, é sempre antes da Eucaristia, porque toda pessoa, para celebrar a Eucaristia e comungar, comunga em estado de graça. E esse estado de graça só vem através da reconciliação do sacramento da penitência. Obrigado, padre. Promessa é dívida. Eu continuo com a Leila, que está recebendo você através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com e do twitter.com/ptrocandoideias. Pergunta agora para o professor Felipe. É a Angelina Bragato, e ela pergunta o seguinte: é aconselhável casar, contrair o sacramento do matrimônio, e depois, se não der certo, a gente pode separar por causa de motivos de traição? Todo mundo está pronto para casar? Aí eu já vou colocar uma segunda pergunta também junto aí. Também chegou. Tudo bem, Leila. Vamos juntando aí as perguntas. Ninguém deve se casar pensando numa separação, né? Inclusive, se a pessoa casa já pensando assim, não, eu vou me separar. Esse próprio matrimônio corre o risco de ser considerado inválido. Porque o sacramento do matrimônio exige 3 coisas para a validade dele, né? Primeiro, exige que haja fidelidade. A primeira coisa que o casal diz para o padre pergunta: vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim, é aquele consentimento livre. Primeira coisa. Segunda coisa, vocês prometem um ao outro fidelidade por toda a vida? Sim. Certo? E terceiro, a questão dos filhos, não é? Prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja? Sim. Esses 3 sim são fundamentais para que o casamento seja válido. Então, se a pessoa se casa já pensando em separar, aí a exigência da indissolubilidade já fica meio comprometida. Então, ninguém deve pensar nisso, né? Se a pessoa tem dúvida, então é melhor não casar. Espera um pouco, amadurece um pouco, tira as dúvidas. O namoro é para isso, o noivado é para isso. Agora, quando você for se casar, case consciente de que o seu casamento é para sempre, né? Jesus disse bem claro: não separe o homem o que Deus uniu. Então, se o casamento foi válido, se as exigências foram cumpridas para a celebração do matrimônio, o casamento é válido. Então, aí não deve separar, né? Eu sei que hoje, sabe, Ricardo, existe, não estou me referindo agora à pessoa que perguntou, né, mas estou falando agora em tese. Eu sei que há uma filosofia, não, é preciso a gente experimentar primeiro para ver se dá certo. Então, vamos primeiro morar junto um tempo, se der certo, a gente casa. O Papa João Paulo II costumava dizer: o amor não aceita que haja essas experiências. Amor é amor. Eu amo para valer.
eu te conheço, você me conhece, nós vamos nos unir para sempre, com a graça de Deus. Para isso existe o tempo do namoro e do noivado. Né? E a graça de Deus é para isso, exatamente o sacramento do matrimônio é para isso, é para que o casal tenha força. Para consolidar o amor. Exatamente, porque todo mundo sabe que não é fácil viver casado, né, Ricardo? Nós temos as nossas diferenças, marido e mulher, os problemas da família e tal, mas a graça de Deus vem exatamente para que a gente supere essas dificuldades. Obrigado. Aproveito a oportunidade para lembrar a todos nós, no último final de semana de julho, a Canção Nova já está se preparando para receber você no nosso acampamento para casais. Inclusive, o professor Felipe, Eliana e eu somos um dos pregadores deste acampamento. O Padre Vicente vai estar aqui também, Diácono Nelsinho e a Márcia. Tome nota, último final de semana de julho, acampamento para casais aqui na Canção Nova. Neste acampamento, nós estaremos lançando o livro Quando a Família Reza. Pois é, já chegou Quando o Casal Reza, e agora quem entrou na história foi o Du, professor Felipe. Agora o Ricardo, Eliana Sá e Du. O cara virou escritor também. Quando a Família Reza, nos mesmos moldes, depois a gente vai explicar tudo bem direitinho, mas é nos mesmos moldes do livro Quando o Casal Reza, é um guia de espiritualidade e vida de oração para a família. O livro será lançado no acampamento para casais no finalzinho de julho. Ô, Ricardo, pois não, professor? Licença, só um instantinho. Eu queria só deixar uma indicação aqui no Catecismo. Muito obrigado. Sobre a questão dos casais em segunda união, porque é um assunto delicado, não é? E eu já recebi coisas desse tipo lá fora. Você é muito duro. Um padre me disse, você é muito duro nas suas colocações. Então, quer dizer o seguinte, eu estou aqui para ensinar o que a igreja ensina, eu não estou aqui para ensinar o que eu quero. Entende? Então, eu gostaria de indicar aqui que o parágrafo 1650, 1651 do Catecismo da Igreja transcreve aquilo que eu falei a respeito dos casais em segunda união, entende? Para que ninguém pense que eu estou aqui tirando coisas da minha cabeça. Obrigado, professor. Só me dê, por gentileza, o seu catecismo, para que eu mostre sua capa do Catecismo da Igreja Católica, porque é um documento que precisa ser um documento de leitura de todos nós. É esse o livro que está aqui já bem usado pelo professor Felipe, Catecismo da Igreja Católica. Também ele pode ser adquirido, agora mesmo pelo 0 operadora 12 31 86 2600, acessando shopping.cançãonova.com, e também os nossos evangelizadores porta a porta podem ter para você. O professor Felipe se referiu, obrigado, professor, aos parágrafos número 1650 e seguintes, ok? Obrigado, professor. Leila, já volto contigo. Vamos fazer uma dobradinha. Vou fazer uma pergunta para o padre e depois você faz outra. Pode ser? Pode. Padre, desde quando a igreja ministra, quer dizer, ela realiza os sacramentos como nós os conhecemos hoje? Cristo instituiu os sacramentos, mas Sim. a maneira, a forma, isso coube a igreja, com o tempo, organizar. Isso, essa é a minha curiosidade, imagino, de tanta gente. A partir de quando os sacramentos começaram a ser ministrados dessa forma, como chegaram a nós? Vamos citar por exemplo, o sacramento da penitência, século VII, mais ou menos, né? Quando os monges irlandeses eles começaram a fazer uma experiência na igreja do sacramento sendo celebrado na forma como nós celebramos hoje. Porque na história da penitência houve muitos momentos que a penitência era uma forma assim, muito mais comunitária, e esses monges então começaram a celebrar de a forma assim, mais auricular, o atendimento pessoal, né? E com o tempo isso passou para toda a igreja. Ok, obrigado. A gente vai devagarzinho, sacramento por sacramento, senão a gente faz um pouquinho de confusão. A Leila agora apresenta a próxima pergunta para o padre. Vamos fazer a dobradinha. Vamos lá, Leila. Vamos lá. O Eric Menezes, ele é de Morinhos, Goiás. A pergunta veio pelo Twitter, ele pergunta o seguinte: a Igreja Católica considera sacramento o batismo nas outras igrejas? Aí a pergunta dele. Obrigado, Leila. Sim. A Igreja Católica considera batismo, não todas as igrejas que têm no batismo matéria e forma, e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, eu vou precisar de ajuda para explicar. O que é igrejas que possuem matéria e forma? O que é isso?
matéria e forma, né? O professor Felipe estava recordando há pouco o Espírito Santo. É ele que, na verdade, age em todos os sacramentos, né? Mas a realidade sacramental, ela é uma realidade sensível, que a gente vê, que a gente toca, que a gente pode até sentir o paladar. Ela é tocada pelos nossos sentidos. Ok. Né? No caso do batismo, é necessário que haja água. Existem 3 possibilidades, mas que haja água, derramar água sobre a cabeça da pessoa e dizer, eu te batizo. Em nome do Pai, derrama de novo, do Filho e do Espírito Santo. Então aí está a matéria e a forma. Domingo passado, nós tivemos na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, exatamente um texto que falava do batismo. São Paulo, naquele texto, se referia ao batismo de imersão. Uma vez a pessoa afundada na água, isso significa participação na morte de Cristo, e quando a pessoa volta, participação na sua ressurreição. E, consequência disso, vida nova, vida da graça, né? Então, isto é necessário. Ok, obrigado. Deu claro que sim. Eu vou me valer dessa oportunidade para perguntar ao professor Felipe, já volto contigo, Leila, não me olha assim, sobre essa questão do batismo que nós católicos optamos, imagino que por tradição, não sei desde quando o professor Felipe vai nos indicar, optamos por realizar o sacramento do batismo em nossos filhos apenas nascidos. Por qual razão? Não entendi bem. Optamos por fazer... O batismo com nossos filhos ainda crianças, sem deixar que eles cresçam e possam isso aí, Ricardo, mas optar por isso aí é uma orientação da Igreja, né? Por quê? Porque já nos primeiros textos da Igreja, quando você pega, por exemplo, os textos ali de Santo Irineu de Leão, por exemplo, quando ele escreve lá no século II, não é? Ele já fala também, Eusébio de Cesareia, lá no século IV, que escreveu a primeira história eclesiástica, ele fala que a Igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Entendeu? Entendi. Então, a tradição da Igreja trouxe isso. E quando você vê os Atos dos Apóstolos, você vê que famílias inteiras eram batizadas. Será que não tinha crianças? Na casa de Cornélio, na casa daquele centurião, na casa daquele carcereiro que primeiro flagelou São Paulo, depois cuidou das feridas dele, lá em Filipe. Então, a Igreja entendeu rapidamente, nos primeiros séculos, que tinha que batizar a criança. E por quê? Por que não tem que batizar o adulto? Porque o pecado original, que o batismo apaga, não é um pecado de culpa. Ele nem devia ser certamente chamado de pecado. Ele é chamado de pecado por analogia. Porque é um pecado de herança, você entende? A criança não tem culpa nenhuma. Então, por que esperar 20 anos para que ela seja livre do pecado original, que é como que uma possessão do demônio sobre a criança? A criança, entendeu? Ela perdeu a graça de Deus por deficiência, né, dos pais, entende? Não dos pais só dela materiais, mas desde Adão e Eva. Então, a Igreja entendeu, a criança ela não precisa ter um arrependimento para receber o batismo. Basta a fé dos padrinhos, a fé da Igreja, e basta. Então, para que esperar lá 20 anos? Muito bem. Batiza-se a criança. Obrigado, professor. Gostaria de dar uma contribuição, um caso claro que eu sim, tive conhecimento, isso é muito importante, porque na Igreja Católica, de fato, nós correspondemos, né, com essa primeira parte do mandato de Jesus, em Mateus 28, 16, 20, ide, fazei discípulos meus. E é interessante que em algumas igrejas, irmãs não católicas, não têm o mesmo cuidado. Acreditem vocês que certa vez apareceu um sujeito para preparar os documentos todos, o processo de habilitação matrimonial, e quando fui conversar, e tinha mais de 20 anos, aí que está, né, a questão, os pais evangélicos de efetiva participação e o filho pagão. Entendeu? Exatamente isso.
porque deixaram, vamos deixar aqui o momento que ele pedir, que ele achar necessário, né? E nesse caso, como foi feito, padre? No caso, ele era pagão, embora conhecesse a Bíblia, embora rezasse. Ele mesmo me disse, não, eu conheço, rezo, faço isso, faço aquilo. Ele pode mas o receber fundamento ele não ali, tinha. juntamente com o sacramento O que do era matrimônio? fundamental ele não tinha. O que é fundamental? O batismo. O batismo. Né? Não era cristão. Aí, no caso, toda a preparação é uma preparação diferente, até mesmo a celebração do matrimônio. Nesse Porque caso, a aí pessoa é um ela pode cristão, receber os dois sacramentos ao mesmo tempo? se Quer de dizer, fato ele conjuntamente? estiver, se de fato não é bom assim, mas se de fato ele estiver decidido, tenha compreensão, não, meus pais não achavam importante, mas eu acho importante. Se houver tempo, ele pode ser, de fato, recebendo a preparação batizado, devida. isso, se torna cristão e terá, então, uma celebração de matrimônio e a elaboração do processo de forma normal. Porque aí, então, são 2 batizados e nosso desejo, é claro, que sejam 2 católicos, né, celebrando o sacramento. Mas nessa situação, mesmo rezando, mesmo conhecendo a Sagrada Escritura, mas os pais não tiveram nenhuma preocupação. Graças a Deus é coisa que não acontece na Igreja Católica. Então, a gente até imagina que no primeiro século, na pregação apostólica, é claro que a grande maioria eram adultos que estavam se convertendo. Mas essa conversão era tão profunda e a vida nova em Cristo que, de fato, aquilo eles transmitiam para os seus filhos. E aquilo que mais a pessoa desejava, o que é? É dar Jesus Cristo como grande tesouro, a vida nova já para os filhos, enquanto crianças, associados à fé da igreja, à fé dos pais e padrinhos. É verdade. Obrigado, Uma padre coisa, Daniel. Ricardo, que a igreja entendeu, assim, teologicamente, que fez muito a igreja agir nesse sentido, é que quando você é batizado, você passa a ser membro da igreja. Ser membro da igreja não é como você ser sócio de um clube, você entendeu? Não, é você ser parte de um organismo. É ser membro de Cristo, é ser enxertado em Cristo. Então, a igreja entendeu que o mais rápido possível você deve fazer a pessoa participar da vida da igreja. Por isso, né, o batismo de criança, logo nos primeiros séculos da igreja, começou a acontecer. Obrigado, professor Felipe, obrigado, padre Daniel, obrigado, Leila, obrigado a você que está nos acompanhando.